Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. A política como ela é, com Kennedy Alencar. Olá, Kennedy, tudo bem? Olá, Nonato, tudo bem? Kennedy, temos um convidado hoje que é o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que está no estúdio da CBN do Rio de Janeiro. Como vai, governador? Boa noite, obrigado por atender a CBN. Boa noite, é um prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Bom, governador, nós temos acompanhado as informações em torno da intervenção no Rio de Janeiro, né, que completou 2 meses ontem, dia 16 de abril, e uma reportagem do jornal o Globo mostrou que houve um aumento dos índices de violência no primeiro mês da intervenção federal. Roubos de carga cresceram 12%, de automóveis também. E agora há pouco, inclusive, a reportagem da CBN trouxe uma informação de que março foi o mês com mais roubos de veículos registrados no estado do Rio desde 1991. Dependendo aí do período analisado, os homicídios ficam no mesmo patamar ou tiveram uma leve alta, ou seja, não houve uma queda mesmo com a intervenção federal no Rio de Janeiro. E claro que isso não se muda de uma hora para outra, não se muda do dia para a noite. Mas na sua avaliação, governador, por que é que esse quadro piorou mesmo com a intervenção? É um momento de transição, isso foi conversado, foi falado e tudo. As Forças Armadas estão se planejando. Eu tenho certeza que nós vamos obter êxito, números melhores. Como você mesmo falou, não vai ser num passe de mágica, né? A gente vinha num momento muito difícil do Estado e com falta de investimentos, de recursos, e eu tenho certeza que mês a mês a gente vai melhorar esses números. Já era um pouco esperado pelas forças militares, mesmo com todo o planejamento, que poderiam acontecer aumento em alguns índices desses indicadores. E eu tenho certeza que eles estão se planejando para tomarem providências para reduzir todos esses números. E no ano passado nós tivemos algum problema, mês de janeiro, fevereiro, as estatísticas, a gente estava com a Polícia Civil em greve. Então a gente é uma base de dados que a gente também tem... não tem muito registros. Então, eu tenho certeza que ainda são números elevados e a gente pretende, com essa parceria, com essa cooperação, reduzir esses índices. Olá, governador, boa noite. Aqui é o Kennedy Alencar, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Governador, integrantes do governo federal, eles consideram que haveria um boicote de setores da Polícia Militar e da Polícia Civil ao trabalho dos militares no Rio de Janeiro. Eles afirmam que operações do passado tiveram problema, fracassaram devido ao vazamento de informações e atribuem esses vazamentos a vazamentos de policiais. E recentemente houve uma reunião no Palácio do Planalto que ouviu o mesmo tipo de queixa da parte dos militares. Esse suposto boicote de setores da Polícia Civil e da Polícia Militar, a intervenção federal é responsável por esse aumento da violência no Rio, governador? Não acredito. Até foi um caso que aconteceu ainda quando nós estávamos com a GLO e foi colocado e mostrado que houve, isso foi amplamente divulgado,
um dos vazamentos que aconteceram foi nas próprias Forças Armadas, numa operação que aconteceu no Lins. Então ninguém está imune, né, a esses vazamentos, mas não acredito nesse boicote. A Polícia Militar, nós estamos vendo aí, tem enfrentado a criminalidade, feito diversas operações com sucesso, prendendo armas, prendendo munições, o que acontecia no Rio. Isso foi o que me motivou, o que me moveu muito a ter essa parceria, a ter a intervenção. O Rio é cercado de rodovias federais, com a Baía de Guanabara, com a Baía de Sepitiba, com a Baía da Ilha Grande, onde o Estado não pode patrulhar. O Rio é cercado pela rodovia Presidente Dutra. Eu sou usuário da Dutra. Todos os postos da Polícia Rodoviária Federal estavam fechados na rodovia Presidente Dutra. A Rio Santos, a Rio Petrópolis, a Rio Teresópolis, Ponte Rio-Niterói. Então, com esse reforço que aconteceu da Polícia Rodoviária aqui no Estado, principalmente a partir de setembro, outubro, nós estamos vendo diversas apreensões de armas, de munições, né, de fuzis. Nunca se apreendeu tanto fuzis como tem sido apreendidos. Então, essa cooperação para a gente ela é necessária, ela é estratégica. Os serviços de inteligência do Exército, das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Federal, são muito importantes para a gente combater o crime organizado aqui no Rio, não é fácil, são 3 facções, mais milícia brigando por territórios. Isso a gente precisa muito ter uma cooperação forte das Forças Armadas. O que a gente mais tem ouvido falar também, governador, é que a ação que tem se desenvolvido, e aí não só no Rio de Janeiro, mas também em outros pontos do país onde há violência, que acaba sendo um processo de enxuga-gelo. Você vai aniquilando um líder de facção, um líder de quadrilha aqui, outro acolá, e vão surgindo outros. Como é que a gente pode fazer com que esse trabalho seja permanente e de eliminar efetivamente esse crime organizado, ou pelo menos diminuí-lo, em vez de apenas enxugar gelo, governador? Eu acho que a gente vai partir, não tem jeito, vai ser uma grande questão que vai ser debatida a nível federal agora, nas eleições, vai ser o país tem que ter uma força federal mais forte, tipo uma Guarda Nacional. Eu acho que vai ser uma exigência, para você ter uma ideia, a capital do Rio ela é a 21ª em índices de violência, de homicídio. Então não é a cidade mais violenta do país, ela ocorre hoje no país inteiro. É claro que o Rio tem por ser o portão de entrada, principalmente do turismo nacional, tem uma divulgação maior, mas eu acho que vai ser uma exigência da gente ter cada vez mais as forças federais envolvidas no combate à criminalidade. Fuzil, em qualquer lugar do mundo, quem porta fuzil é um terrorista, não é uma pessoa, não é um crime normal. Então, isso não pode ser só com polícia militar e com polícia civil que a gente vai vencer essa guerra. Governador, é importante a gente discutir o tempo de duração dessa intervenção federal, até porque durante a intervenção federal não se pode aprovar nenhuma proposta de emenda constitucional e a gente sabe que isso não pode, numa democracia, durar muito tempo. Pergunto, na sua avaliação, essa intervenção ela vai durar para além do seu governo, ou seja, o próximo governo estadual terá de mantê-la, pedir ao futuro presidente da República que mantenha a intervenção federal, ou só acredita que ela poderá ser encerrada até o final do ano? Eu fiz um acordo com o presidente Michel Temer que, se ele precisasse aprovar e o Congresso Nacional, tanto que no dia da intervenção participaram o presidente Rodrigo Maia e o presidente Eunício, de que se precisasse votar alguma lei, reforma, algum projeto que precisasse ter a maioria do Congresso Nacional, que eu manteria a equipe e se votaria. Agora, eu acho,
tive a oportunidade de já falar isso, falei para o presidente Michel Temer, eu acho que dificilmente o meu sucessor ele vai dispensar o uso das Forças Armadas. O Rio de Janeiro, por essas razões que eu falei anteriormente aqui, de ser um estado que tem todas as entradas à cidade do Rio de Janeiro, são rodovias federais, Baía de Guanabara, Baía de Sepitiba, Baía da Ilha Grande, que tem sido uma rota do tráfico internacional. Eu acho que dificilmente o próximo governador dispense o uso das Forças Armadas aqui no estado. E o modelo seria o modelo de intervenção federal ou o modelo da GLO? Não, eu acho que eu acredito que vai ser o modelo de intervenção federal, porque os militares se sentem mais confortáveis e também têm um poder maior de usar essas outras forças, como eu citei aqui, da Polícia Federal, da Força de Segurança Nacional, da Polícia Rodoviária Federal. Eu particularmente, eu tinha essa opção de ter uma GLO ampliada ou a intervenção. Eu optei pela intervenção. O governador, falando aqui um pouco a respeito do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que os milicianos podem ser responsáveis. Ele diz que essa suspeita é cada vez mais presente. E eu queria ouvi-lo a respeito disso. O senhor também tem essa suspeita? E outra coisa, o jornal o Globo localizou, inclusive, testemunhas antes da polícia. Segundo uma delas, policiais militares teriam recomendado que as pessoas fossem para suas casas na noite do crime. Não seria algo esquisito de se ouvir de um policial militar na noite de um crime como esse? Qual é a percepção que o senhor tem desse caso? Não, eu tenho conversado permanentemente, todo dia, com o chefe da Polícia Civil, o delegado o Rivaldo. É um delegado extraordinário, uma pessoa super preparada, está com a melhor equipe de investigadores, né? Eu acho que ele está conduzindo da melhor forma. Foi a pessoa que desvendou o caso Amarildo, da Patrícia Ascioli. É um grande policial e está contando com a ajuda dos organismos federais também. Eu não tenho nenhuma afirmação a fazer. Eu acho que a investigação ela tem que ser sigilosa, né? Cada vez que se divulga as pessoas também têm como ir apagando as pistas. Então, eu acredito muito que ela vai chegar a bom termo. Não é fácil, é um trabalho de garimpagem e ele está fazendo isso e sabe fazer isso como ninguém. Governadora Marielle Franco, ela fez denúncias objetivas no Facebook, pouco antes de ela ser morta, há um mês. Ela acusou o 41º Batalhão da Polícia Militar de agir com violência em relação aos moradores de Acari e de ter sido até responsável pela morte de um jovem. O senhor tem alguma informação concreta a respeito de alguma investigação sobre essa denúncia de violência policial feita pela Marielle? Não, eu acompanho o que o Rivaldo tem me passado e estou acompanhando atentamente. Como eu falei aqui, eu acredito que as investigações vão chegar a bom termos, mas isso está muito bem cuidado por ele. Ontem ele teve a oportunidade de apresentar a família, as pessoas que tiveram com ele lá, dando todo o encaminhamento que tem sido feito. É um trabalho da polícia e da Polícia Civil. Mas além da investigação do assassinato dela, não seria importante fazer uma investigação sobre as denúncias que ela fez pouco antes de morrer? Isso não pode dar uma pista? Você pode ter certeza que ele está fazendo, trabalhando em diversas hipóteses, não é só uma hipótese, tem muitas hipóteses e ele está trabalhando não tem uma hipótese só. Agora, governador, o senhor acha que está dentro do prazo, então, esses 30 dias sem uma resposta, sem um indicativo de que a gente possa estar próximo de saber quem foi o assassino de Marielle? O caso Amarildo demorou quase 90 dias, Patrícia Ascioli também. E pode ter certeza que eles estão no caminho, é um trabalho demorado, né? Ali quem executou não é amador. Então, demanda
demandam um trabalho exaustivo e tem sido feito por esses policiais. Governador, em 1997, o então governador de São Paulo, Mário Covas, apresentou uma proposta de emenda constitucional que previa a fusão das polícias civil e militar. Naquele ano ali, houve muita greve das polícias militares, muitos governadores sofreram com aqueles movimentos. A gente tem uma polícia que patrulha, mas não investiga, que é a polícia militar, e uma polícia que investiga, mas não patrulha, que é a civil. A gente sabe que com a intervenção federal não dá para fazer as emendas à Constituição. O senhor disse que tem esse acerto aí com o presidente Michel Temer sobre uma suspensão da intervenção para o caso de querer se votar alguma emenda. Eu pergunto para o senhor, faz sentido essa proposta de fusão das polícias feita pelo Covas? Seria uma saída para a gente tentar? Eu acho que eu não sou um especialista em segurança. Eu acho que o que eu coloquei aqui, eu acho que todos os estados, os governadores estão clamando. Primeiro, era muito fácil aqui no país, eu fui prefeito. A gente transferir, achar assim, problema de segurança é problema do governo do estado e deixa para lá. Isso era uma visão também do governo federal, isso é problema do estado e deixa para lá. Eu acho que isso bastou e chegou. A conta chegou e chegou forte para todo mundo. O problema da segurança é um problema de todos. O governo federal está mostrando, pela primeira vez eu vejo um presidente que assume essa postura de chamar o problema para ele, de ter essa proatividade. Eu vejo hoje, e os prefeitos, se não tiverem uma legislação que permita a titulação de locais como a gente tem hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde não entra um carro de polícia, não entra uma ambulância, não entra um carro de passeio. São vielas e becos que os policiais entram ali, estão fadados a serem assassinados. Uma legislação forte que não permita as ocupações desordenadas. Isso é eminentemente uma política municipal, que não tem uma boa iluminação, que não tem uma guarda municipal atuante, que não tem um monitoramento de câmeras. Isso tudo é envolvimento da cidade, o Estado e da União, que tem que aportar recursos. Aliás, aqui no Estado nós fizemos um fundo, e ele começa a se depositar dinheiro, é um dos primeiros fundos no país, onde ele tem uma receita concreta que vai crescer fortemente ao longo dos anos. Já chegou algum recurso da União, governador? Não, que eu saiba ainda não. Está para chegar. O primeiro general pediu a nomeação de pessoas que vão lidar com esses recursos e está previsto para chegar nos próximos dias. Palavra do ministro Jugman ontem aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Kennedy. Governador, o que o senhor pensa sobre a legalização das drogas? Poderia ser um caminho mais eficiente para combater o crime organizado? Eu era contra, mas eu acho que a gente tem que começar a testar em alguns lugares, ver se vale a pena o que a gente está perdendo hoje de policiais no combate ao tráfico. Eu acho que valia a pena a gente tentar. Eu leio muito, vejo algumas cidades que legalizaram já retrocedendo, já vendo que está perdendo a guerra, mas eu acho que é um assunto que a gente deve ter aí os especialistas discutindo, o Congresso Nacional discutindo cada vez mais uma legalização talvez da maconha, começar a se discutir. Não ter uma opinião formada, mas eu vejo hoje também que é um trabalho de se enxugar gelo, porque o que se apreende de maconha, de drogas aqui no estado é uma enormidade. Isso também vê o que o dano que isso traz à saúde, não sei se aumentaria na mesma velocidade, mas eu tenho lido muito, acompanhado muito, e até em outros estados que legalizaram em outros países, vendo como tem sido o comportamento
dessa legalização. Governador, passando um pouquinho aqui para a área econômica, o Ministério Público do Estado do Rio informou que entrou com uma ação civil pública contra o Estado, considerando como ilegalidades decorrentes da securitização dos royalties do petróleo, que teriam causado um prejuízo, um dano ao Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, e esse prejuízo seria em torno de 10 bilhões de reais. Inclusive, na nota do Ministério Público, eles dizem que foi uma ação de forma irresponsável de gestão fiscal, que teria contribuído, aliás, em grande medida, para a atual falência do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor responde a isso? O senhor acha que houve aí uma irresponsabilidade nessa gestão fiscal no que diz respeito a esses recursos ou não? Uma grande mentira, um número estapafúrdio, um número que não existe, outro número que aparece fantasioso, infelizmente, como apareceram os 185 bilhões de renúncia fiscal que nós mostramos e conseguimos ganhar na justiça, mostrando o que representou a renúncia fiscal do Estado, não chegou a 2 bilhões de reais. Esse número não existe, essa operação ela é uma sobra de um lançamento em 2013 de 600 milhões de dólares, onde foi lançado na época 2 bilhões de dólares, uma operação que foi premiada como a melhor operação estruturante em Nova York, no mercado, uma operação que foi aprovada no Conselho do Rio Previdência pelo Ministério Público. São transparentes essas operações. Pelo Tribunal de Contas do Estado. Uhum. Então, para mim foi uma grande surpresa da gente estar fazendo, quando nós apresentamos isso ao Tribunal de Contas do Estado. Eles mesmos viram que já era uma emissão antiga e o MP, infelizmente, cometeu esse erro que a gente espera estar mais uma vez ganhando a ação na Justiça, derrubando esse pedido de liminar. Governador Luiz Essa Fernando... operação de securitização, ela é feita há muito tempo. O primeiro a fazer foi o Garotinho, na época com o ministro Malan e com o presidente Fernando Henrique, que a gente paga até hoje a dívida do Estado foi renegociada com o Reuters. Então é um absurdo se falar que essas operações são uma coisa de 2013. Isso é uma grande mentira. O primeiro ministro a fazer isso foi o ministro Pedro Malan, que renegociou toda a dívida do Estado lastreada em royalties de petróleo. Isso é um absurdo o que foi colocado pelo MP. Governador, muito obrigado por atender aqui ao convite da CBN, trazer aqui as suas explicações para todos esses temas, todos esses assuntos. Muito obrigado e uma boa noite ao senhor. Eu que agradeço, Ken. Sou um grande fã seu e um grande ouvinte seu. Abraço. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve.
Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.